Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Como a maioria acho que já me conhece, né? Eu sou a Tânia e nós estamos aqui todas as segundas-feiras para o nosso Evangelho. Esse Evangelho que nos dá o equilíbrio, nos dá a direção, né? Nos dá a rota para que a gente possa cada dia ser um pouquinho melhores, né? E assim, galgando a nossa evolução espiritual. Hoje é dia 14, né, meus amigos? 14 de abril. E, para alegria nossa, nós sempre iniciamos o nosso evangelho com uma leitura que a nossa amiga, nossa amiga Solange, irá fazer a leitura para nós. Deixa eu pôr aqui, Solange. Boa noite. Boa noite, querida. Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, mestre, João capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 92, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Mensagem bonita, né? Muito bonito. Então, né, meus amigos, com essa mensagem, né, para a nossa sensibilização, vamos convidar agora a nossa amiga Cida para que ela possa fazer a nossa oração inicial. Cida, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, querida. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe toda a nossa humanidade, tão necessitada de bênçãos, tanto no plano espiritual como no material. Abençoe também todos os nossos doentes que estão nesses hospitais, tão necessitados também da cura. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor, por vós, Senhora, do céu nos veio nosso Senhor. Ave Maria, bendita e pura, Mãe de Jesus, dá-nos a guia na noite escura, dá-nos mais luz. Ave Maria, no céu, na terra, na imensidade, flor de bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Jesus. Que ela nos abençoe, toda a nossa família, todos os nossos amigos, que assim seja.
Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E antes de nós chamarmos a nossa convidada da noite, né? Vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura, né, de uma parte da lição da noite. A lição da noite, meus amigos, eu creio que seja uma das menores lições do Evangelho, mas é uma das lições mais atuais que todos nós estamos passando. Então, a nossa amiga Odília, seja bem-vinda. Irá fazer Obrigada, Dani. Boa noite, querida. Boa Irá noite. fazer para nós, então, a leitura do Evangelho. O ódio, item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar o que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é o que vos tornará superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valereias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem. Porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor, de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon Bordeaux, acho que é assim, 1861. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Muito bem. Porque odiá-los só piora as nossas situações e as deles, né? Muito obrigada, Odília. E agora vamos convidar a nossa amiga, né? Que sempre, prontamente, às vezes que a gente convida, ela aceita, né? O convite de estar aqui conosco. E foi ela que escolheu, não foi eu não, viu, gente? Ela falou assim, eu quero falar esse tema, Tânia. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, mas é um tema tão pesado, né? Que a gente anda aí nesses últimos tempos, né? Vendo muitas pessoas, né, com essa palavra na boca, tal, né? Mas vamos lá, seja bem-vinda, querida Nayara. Vamos ver o que a Nayara trouxe aí para nós, né? Nos alertando contra isso. E olha que o Evangelho é de 1800 e não lembro ao certo agora, mas é de 1800. E se faz tão presente, né, até hoje. Então, né? Ainda Como mais dizer que Kardec é ultrapassado, né? Não tem como. Kardec é atualíssimo, né? Então, se a gente fosse estudar direitinho, todos os temas da nossa vida, todas as nossas aflições, ali a gente encontra uma lição que nos dá força. Mas vamos parar de conversa e vamos deixar a Nayara conversar aqui conosco. É 1865, né, Doroti? O Evangelho, né? Ou 63? Eu não recordo agora. Essa mensagem? Não, a mensagem... Não, eu estou falando do Evangelho. Ah, sim. O Evangelho eu não me recordo ao certinho. Eu vou achar aqui e depois no final eu falo. Nayara, querida, seja bem-vinda. Vamos lá. Muito obrigada. E esse ódio?
Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade novamente de estar aqui. E igual a Tânia falou, o evangelho é tão antigo, mas não tem como, ele se encaixa perfeitamente, né, em tudo que a gente está passando, né, ultimamente com essas divergências políticas que está acontecendo, todo mundo começou a pegar esse ódio, né, para o coração. Então, é a gente desejando o mal de outro, é a gente desejando a morte do outro. Então, isso é muito sério, né? Porque tipo, a gente vê no Evangelho, que é os ensinamentos de Jesus, que é o exemplo do que a gente tem que fazer para a gente evoluir. E é totalmente contrário do que está acontecendo hoje. Os ensinamentos de Jesus o que as pessoas estão fazendo hoje, estão desejando hoje para os outros, né? A vibração que a gente, eu também, claro, como espírito imperfeito, que a gente está emitindo é totalmente contrária com os ensinamentos de Jesus. Então, eu escolhi esse tema porque a gente tem que acordar mesmo e ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode mudar para melhorar, tanto nós mesmos quanto o nosso mundo. Né? Porque a gente sabe que o mundo vai passar para a regeneração, só que ele não vai passar enquanto a gente não melhorar. É nós que fazemos o mundo. Então, se nós não melhorarmos nossa vibração, ele não vai se transformar em regeneração. Ou se ele se transformar, a gente não vai mais ficar aqui, a gente vai ter que sair, vai ter que ir para um outro planeta, mais atrasado espiritualmente. Então, vamos parar para pensar, refletir mesmo. O que a gente está fazendo da nossa vida? Eu estou seguindo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Eu estou agindo de acordo? E é difícil, claro que é difícil seguir Jesus. Não é fácil. Nenhum ensinamento que ele deixou para a gente é fácil. Todos eles requerem renúncia. A gente tem que deixar a gente de lado e pensar no outro. Né? A gente tem que se sacrificar de alguma forma. Todos os ensinamentos de Jesus é difícil de seguir. Mas é possível. E é só assim que a gente vai conseguir evoluir. Que é o intuito de todos nós. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um guia. Igual a Tânia comentou, tudo que a gente precisa é resposta para todas as nossas aflições, para todos os nossos problemas, a gente encontra aqui. Tudo que a gente quiser. Por mais que ele seja antigo, ele nunca seria mais perfeito para encaixar nisso que a gente está aprendendo. Então, esse capítulo, Amai os vossos inimigos, é muito importante para a gente. E hoje a gente vai falar sobre o ódio, o item 10. Mas antes de entrar nesse, eu queria dar uma resumidinha aqui no primeiro item desse capítulo, que é o item pagar o mal com o bem. E esse item começa com Jesus dizendo um ensinamento, uma frase. E ele fala: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aquele que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, essa frase de Jesus está lá no Evangelho de São Mateus, e ela é muito importante para a gente. Porque Jesus, ele nos convida, ele nos diz que a chave para a nossa felicidade é a gente amar. É isso que consiste em todos os ensinamentos dele. A gente pode pegar todos os ensinamentos dele e resumir eles apenas em 2, que é amar os vossos inimigos e amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que consiste os ensinamentos de Jesus, todos. Eles se resumem a isso, amar. É isso que ele nos ensinou quando ele veio aqui. É isso que ele exemplificou com as suas atitudes. E é isso que ele nos deixou, né, aqui no Evangelho. Amar. E aí ele fala, amar
a gente tem que amar todo mundo, claro. Mas se a gente amar apenas aquelas pessoas que concordam com a gente, que gostam da gente, que faz o bem para nós, né, que só quer me ver o bem, que mérito que eu vou ter? Que recompensa que eu vou ter nisso? É muito fácil. É muito fácil a gente amar aqueles que também nos amam. A gente, claro, quer sempre ficar perto daquelas pessoas que concordam com a gente, que têm a mesma opinião, né, que as nossas opiniões ali batem, que tem uma sintonia. Isso é muito bom, claro. Mas amar no sentido que Jesus nos ensinou, que é aquele amor genuíno, aquele amor sem esperar nada em troca, aquele amor de fazer o bem, ele nos fala que é muito importante a gente amar também aqueles de quem a gente não combina. Aqueles que sempre querem nos fazer o mal, ou que nos deseja o mal, que não concorda com a gente, que às vezes trata a gente com indiferença, com desprezo. Aí sim a gente vai ter o mérito. Porque aí ele fala, se você amar somente aqueles que vos amam, você não vai se diferenciar das pessoas que ainda também não aprenderam esse ensinamento. Você vai se igualar a elas. Aí assim, você não vai ser superior a elas. E superior no sentido que ele diz, é na evolução mesmo. Porque ninguém é melhor que ninguém, mas superior no sentido da evolução. Eu tenho que seguir esse ensinamento. O amor, ele resume toda a lei de Deus, todos os ensinamentos de Jesus. E aí ele nos convida a isso. Só que a gente também tem que saber interpretar o que ele fala. É claro que Jesus ele não quer que a gente vire melhor amigo dos nossos inimigos, que a gente tenha o mesmo carinho, né, a mesma ternura com eles, com aquelas pessoas que a gente ama. Não, não é isso que ele fala. O que é amar no sentido que ele fala? É a gente perdoar as ofensas. É a gente pagar o mal que a pessoa faz para nós com o bem. Né? A gente ser indulgente com elas, entender que assim como ela erra, eu também erro. Assim como ela tem culpa nessa nossa indiferença, eu também posso ter culpa disso. Então, a gente tem que ser indulgente, perdoar as ofensas que ele me faz e orai por eles. É esse o amor que Jesus nos convida a ter com os nossos inimigos. É esse tipo de amor, é a gente só desejar o bem, mesmo que aquela pessoa me quer o mal. É eu pagar esse mal que ela me faz com o bem. E isso é muito difícil, com certeza, porque a gente ainda é espírito muito inferior, né? A gente se ofende muito fácil. Vivemos cheio de melindres, a gente não aceita que alguém fale com a gente um pouco mais alto ou que discorde da gente na frente dos outros, a gente já se ofende, já se magoa. É difícil. Requer renúncia, requer sacrifício. E aí, Jesus, ele nos ensina isso, e lá no capítulo, no item 10 do ódio, que é o que a gente vai estudar hoje, a instrução de Fenelon começa com a mesma coisa que Jesus disse lá no começo do capítulo. Ele começa dizendo para a gente amar uns aos outros, porque só assim que a gente vai ser feliz. É só amando que a gente vai ser feliz. E aí ele completa, da mesma forma que Jesus disse. Ele completa, sobretudo, tomai a tarefa de amar aquele que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem, em todos os capítulos, se eu não me engano, tem a instrução dos espíritos, que são a opinião pessoal deles ali, de coisas que eles viveram, eles nos instruem, nos dão conselhos, nos ajudam. Então, isso é muito importante para nós. Eles estão querendo nos ajudar para a gente evoluir. Então, Fenelon, nessa instrução, ele está dizendo de um episódio, ele está nos falando sobre algo que aconteceu com ele. Ele aprendeu a amar os inimigos dele no sofrimento, no sacrifício. Ele falou, eu sei disso, não foi fácil para mim. E ele completa, na minha última existência terrestre, eu experimentei essa tortura. Então, ele sentiu isso na pele. E aí, hoje não, né? Em 1862, ele veio e nos deu esse presente, essa instrução, para a gente seguir
e não passar pelo mesmo que ele passou. Então, da mesma forma que Jesus nos fala que é só o amor que é o caminho para a nossa evolução, o Fénelon também fala que é só o amor que vai nos levar à verdadeira felicidade. Não tem outro caminho. E a gente sabe que todos nós, do mais primitivo ao mais evoluído, o objetivo final é o mesmo, é a gente evoluir, é a gente chegar um dia a ser um espírito puro, um espírito perfeito de todo mundo. Não tem quem não vá chegar, pode ser o espírito mais cruel do mundo, um dia ele vai chegar, pode demorar muito, mas um dia ele vai chegar, porque é esse o objetivo da nossa existência. Deus, ele deseja para os seus filhos o melhor, então ele quer que a gente chegue até a evolução. E a gente vai chegar. Só que só vamos chegar quando a gente começar a seguir os ensinamentos de Jesus. Não tem outra alternativa, é a única forma que a gente vai conseguir. Para uns vai ser mais fácil, para outros vai demorar mais, né, em vista da nossa condição espiritual, como espírito imperfeito, cheia de paixões e vícios. Então, pode ser que demore mesmo. Mas esse é o único caminho que a gente tem. E aí o Fénelon, ele fala que a gente recebeu um modelo e um guia, um exemplo, muito importante, que é Jesus. Cristo, ele viveu isso. Lá na cruz, quando ele estava sofrendo, as pessoas estavam matando ele ali na cruz, crucificando, estavam maltratando ele. E ele amou aquelas pessoas. Porque mesmo com dor, ele lembrou daquelas pessoas e pediu para Deus ter misericórdia deles. Pediu para Deus perdoar eles. Né? Quando ele diz, perdão, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus nos deixou o maior exemplo de amor. Mesmo diante da dificuldade, diante da tortura, do sofrimento. E aí, a gente tem que ver que esse é o único caminho, né, para a nossa evolução. E aí, a questão 614 do Livro dos Espíritos, ela fala assim, que se deve entender por lei natural? E aí os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. E aí a gente reflete, né? Que lei é essa de Deus? Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei de amor. Essa é a lei de Deus. Todas as leis morais que Deus criou se resumem ao amor. Todas. A lei de trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de liberdade, a lei de igualdade. Todas. A lei de amor é a lei natural. E aí é o único e exclusivo caminho para a gente ser feliz. E aí eles ainda completam. Você só vai ser infeliz se você se afastar dessa lei, se você não seguir essa lei. Temos escolhas. Mas o que eu quero? Quero me afastar de Deus? Assim como o Fénelon disse, que o ódio nos afasta, mas o amor nos aproxima. O que eu quero para a minha vida? Eu quero me afastar ou eu quero me aproximar? Então, a gente tem que refletir. Então, somente quando a gente aprender a amar, igual Jesus, aquele amor desinteressado, né, que não deseja o mal, que só quer o bem, que paga mesmo o mal com o bem, somente assim que a gente vai evoluir. E aí ele diz que amar é a gente não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Né? Tem um outro capítulo de um ensinamento de Jesus que ele fala, vai depressa e reconcilia com os seus adversários. Então, a gente tem que ter pressa mesmo. Por que a gente vai levar adiante um sofrimento? Para que a gente vai querer esse ódio que corrói tanto a nossa alma, esse sentimento tão negativo, que faz tanto mal, que ele se adia por outras vidas? Para quê? Se a gente pode reconciliar agora, se a gente pode resolver isso agora, né? Então, que a gente possa refletir isso mesmo.
E aí, o que é o ódio, né? O ódio, ele é um sentimento. É um sentimento que ele se criou por outras emoções, como a raiva, a ira, a mágoa, tudo isso que é normal a gente sentir, né? Porque ainda somos espíritos inferiores, a gente ainda tem muito orgulho no nosso coração, tem muito egoísmo no nosso coração. Então é normal a gente sentir raiva. Todo mundo aqui sente raiva de vez em quando. Né? Às vezes no trânsito, alguém fecha a gente fica nervosa, fica com raiva ali momentaneamente. Às vezes, um amigo não corresponde às minhas expectativas, não faz o que eu esperava que ele fizesse, eu fico com raiva. Né? Às vezes, algum familiar, isso é normal. Só que, se eu alimentar essa raiva, essa mágoa, se eu cultivar ela dentro do meu coração, ela pode se tornar um ódio. E aí se torna um sentimento. Né? É isso que eu quero? Cultivar esse ódio, essa mágoa dentro do meu coração? Né? Porque raiva, essas emoções passageiras, não tem como a gente falar que não sente. Todo mundo aqui sente. Mas o errado é a gente cultivar elas, né? A gente alimentar elas, né? Em vez da gente rezar, orar, pedir para Deus tirar esse sentimento, essa emoção do nosso coração, nos ajudar a entender ali, né, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para amenizar minha raiva. Não, a gente alimenta ela. E aí se transforma em ódio. E aí fica muito difícil depois de dissolver, né, esse ódio. E a mágoa também é a mesma coisa, a gente magoa muito fácil. Uma vez perguntaram para o Gandhi se ele perdoa todas as pessoas que o ofendem, e ele fala que ele não perdoa. E aí a pessoa fica assim, ué, como assim? Né, você que prega tanto amor não perdoa? Aí ele falou, não, eu não perdoo porque eu não me ofendo. Então, tipo, olha que condição de espírito que ele é. Ele está muito mais evoluído que a gente. Porque impossível eu não me ofender ainda. Hoje eu não consigo. Eu me ofendo e me ofendo muito fácil. Porque a gente ainda é muito imperfeito. A gente ainda tem muito que aprender. E ele não se ofendia mais. Ele não se ofende. Então, por isso que ele não precisava perdoar. Só que nós, como a gente ainda se ofende, tem esses melindres, né, essa ira, essa raiva, esse orgulho, que é o maior mal da humanidade, o egoísmo, a gente precisa perdoar. Perdoar e perdoar, igual Jesus falou, 70 vezes. 70 vezes 7. A gente precisa perdoar incansavelmente. É a única forma. E assim como a gente cuida, né, das doenças do nosso corpo, a gente tem também que cuidar das doenças do nosso coração. Se eu tô com um resfriado e eu cuido muito mal dele, ele vai se tornar uma pneumonia. Então, se eu estou com raiva e eu não cuidar do meu coração, não tentar tirar ela do meu coração, ela pode se tornar uma raiva, um ódio. Esse ódio pode virar uma vingança. Aí eu posso fazer coisas que pode prejudicar não só a mim, como outra pessoa também. Porque quando a gente sente ódio, igual eles falam, é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morre. Isso faz mal para você. Mas a partir do momento que esse ódio me conduz, ele me dirige, eu fico cega e eu deixo ele dirigir a minha vida, aí eu começo a arquitetar vingança, aí é onde as pessoas tiram a vida uma das outras, né, fazem maldade uma com as outras, fazem coisas assim que a gente não consegue nem pensar, não consegue nem entender como que essa pessoa conseguiu fazer isso. É porque está movida no ódio. E aí também, quando a gente cultiva esses sentimentos, a gente atrai para perto da gente espíritos obsessores. A gente vai atrair para perto espíritos que sentem a mesma coisa, que gostam desses sentimentos, que gostam de fazer mal para as outras pessoas. Então, eu quero andar com esses espíritos perto de mim? Não, ninguém quer.
Então, que a gente possa, assim como cuida do corpo, que a gente possa cuidar também do nosso coração. E o Chico Xavier, uma vez, numa psicografia que ele fez de André Luiz. Então, André Luiz dizia que o ódio é o amor que adoeceu. Né? Que tudo na vida é amor, até mesmo o ódio. Que o ódio nada mais é do que o amor adoecido. E isso é verdade. Muitas das vezes, esse ódio ele só começa naquele ciclo que a gente já amou muito, naquelas pessoas, com aquelas pessoas que a gente já amou, que a gente já teve alguma afeição e essa pessoa nos decepcionou, essas pessoas fez algo que nos magoou, e aí a gente deixou chegar nessa situação de ódio. Então, realmente, a maioria das vezes, muitas das vezes, esse ódio é o amor que adoeceu. Se não todas as vezes. Porque também pode ter causa em outras existências. Mas outras existências pode ter sido motivado pela mesma coisa. Né? Por uma afeição, por um amor que foi decepcionado, que foi machucado. Então, essa frase também é muito importante. E a gente se magoa tão fácil, né? Às vezes, um amigo casa e não convida a gente, isso já é sinal, já é um motivo para a gente magoar, nunca mais olhar para a cara da pessoa, não conversar. Né? Às vezes, passa na rua e não vê e vira a cara e a gente acha que a pessoa não quis falar com a gente, já começa também a sentir raiva, então é muito fácil. A gente se magoa muito fácil. Então, a gente também tem que vigiar nossos pensamentos a todo momento, vigiar nossos atos a todo momento, né? Para a gente não se entregar a essas paixões. Chico Xavier conta uma história da sua cachorrinha, que uma vizinha matou ela envenenada. E ele ficou muito triste, com muita raiva. Ó, Chico Xavier ficou com raiva. Se ele ficou com raiva, o que a gente fica? Claro que a gente vai ficar com raiva também. Olha nós perto dele, não tem comparação. E ele ficou muito triste e ficou sentindo uma mágoa, uma coisa muito ruim ali em relação àquela pessoa que fez essa maldade. E aí o Emmanuel aconselha ele fala, Chico, esse sentimento que você está sentindo, que você está nutrindo, está te afastando dos espíritos bons que te ajudam, está afastando de você. Eles não estão chegando perto. Porque quando a gente sente ódio, sente raiva, sente essas coisas, a vibração que a gente emana, a energia que a gente emana é ruim, não é boa. Então, eles não vão querer ficar perto da gente, para quê? Né? Eles vão se afastar, eles vão se resguardar. E aí o Emmanuel falou para ele, resolve essa mágoa aí, porque ela vai te prejudicar. Eles já estão se afastando, né? Isso vai te fazer só mal. E aí o Chico pensou, resolveu dar um presente para a moça que assassinou seu cachorro. E aí ele foi lá e comprou uma máquina de costura para ela e deu de presente. E depois que ele fez isso, saiu uma luz do seu peito. Ele libertou do ódio. Ele tirou o peso de dentro dele. Ele perdoou a moça que fez isso. Mesmo sem entender o motivo, ele perdoou. Então, é um exemplo muito, muito bonito para a gente refletir e seguir. Se até mesmo Chico Xavier sentia raiva, sentia ódio, quem somos nós? Então, a gente tem que vigiar nossos pensamentos, né? Vigiar nossos atos, entender que somos espíritos imperfeitos que também erram, sendo gente com a gente também. Entender que às vezes é normal eu sentir essas coisas. Mas não deixar evoluir para o ódio, que aí o negócio fica mais sério. A gente não pode deixar evoluir para o ódio, essa raiva, esses melindres. E aí, gente, o sentimento de ódio, quando você tem sentimento de ódio com outra pessoa, esse sentimento cria laços com ela. A gente fica preso fluidificamente com essas pessoas. E aí esses laços, eles duram para depois da morte, por várias existências. A gente fica ali, ó, grudado, vinculado com aquela pessoa espiritualmente. Não tem como.
A gente só vai conseguir libertar quando a gente perdoar. Então, a gente vai ficar amarrado. Se a gente sentir, se a gente deixar esse sentimento tomar conta da gente por alguém, a gente vai ficar preso. Vai criar laços fluídicos que vai ser impossível de dissolver se não perdoando. E vai durar por várias e várias existências até a gente perdoar, até a gente aprender. E aí, se a gente ainda for teimoso e não querer perdoar, e não querer quebrar esses laços, a gente vai ter que encarnar como uma pessoa da família, com essa pessoa da nossa família. Como uma mãe, como um pai, como um irmão. E aí vai ser difícil. Aí essa existência vai ser muito difícil. Aí vai ser aquela existência que vai ter brigas, né, que vai ter desequilíbrio no lar, mas Deus, ele permite que isso aconteça para que assim a gente aprende a perdoar. Porque aí com a reencarnação, a gente está sujeito ao esquecimento do passado, não lembra? Que esse espírito é um espírito que eu estou amarrado pelo laço do ódio e eu preciso perdoar. Não, a gente não vai lembrar disso. Mas é a partir da convivência, das dificuldades, ali no convívio do lar, que a gente vai ter que aprender, mais cedo ou mais tarde, uma hora a gente vai ter que aprender a amar e a perdoar essa pessoa. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, tem chama Irmão Gotuso, o capítulo. E o André Luiz está contando, né, como ele faz em todas as suas obras, conta a sua vida lá no plano espiritual, e ele se encontra com esse moço, esse Gotuso. E aí, conversando, conversa vai, conversa vem, esse moço foi médico assim como ele, então eles tinham uma afinidade de alguma coisa, algum assunto de afinidade, e eles conversando, esse moço disse que quando ele desencarnou, ele pensou que era diferente a vida no plano espiritual. Ele pensou que ia encontrar com anjos, que ia ter só descanso ali na eternidade. Ele foi totalmente enganado. Ele chegou e viu que não era assim. Sofreu ali nas regiões umbralinas, como a gente já sabe, igual o André também já sofreu. Aprendeu, estava lá no plano espiritual conversando com o André, e aí ele conta que quando ele teve a oportunidade de voltar na sua casa terrena para visitar a sua mulher e seus filhos, ele vê que ela se casou com o primo dele. Ele morreu, depois a mulher dele pegou e se casou com o primo dele. E isso para ele foi muito sério. Ele ficou com muita raiva. E essa raiva ficou por muitos e muitos anos. Porque quando ele está contando para o André, já se fazia 10 anos e ele ainda estava com essa raiva, como se fosse a primeira vez que ele viu essa cena dos dois juntos. Tipo, para ele aquilo lá foi um punhal nas costas. Tipo, a minha mulher e o meu primo. Então, para ele aquilo lá foi muito, muito errado o que eles fizeram com ele. Então, ele nutriu um sentimento de mágoa, um sentimento de raiva, um ódio que só fazia mal para ele. E aí, gente, como Deus é misericordioso, sempre dá chance para a gente aprender, permitiu que ele planejasse uma reencarnação, que ainda não tinha acontecido, mas ele estava contando para o André, que ele iria reencarnar na vida daquela família, como neto do casal. Era a única forma que ele achou para poder conseguir tentar perdoar. Porque ele lá no plano espiritual, só de pensar, ele já sentia raiva, ele não conseguia perdoar e esquecer aquilo. Então ele aceitou esse planejamento, né, que eles estavam planejando, dele reencarnar como neto daquele casal. Então, é assim que Deus nos dá as oportunidades, né? A gente, se tiver uma ligação ali de ódio com aquela pessoa, Deus dá a oportunidade da gente vir no mesmo círculo ali de família, para que a gente possa aprender, né, algo. Aprender a perdoar, aprender a amar.
É dessa forma que funciona. Né? E se a gente não aprende, se ele não aprendesse nessa encarnação que ele iria fazer, ia ter outras, ia ter outras, ia ter outras, até ele conseguir. Ele ia ficar preso naquele casal, até ele conseguir perdoar. Porque aquilo só fazia mal para ele. Fazia muito mal para ele. Então, Deus deu essa oportunidade para ele esquecer. E aí, o André, ele tinha, antes dele saber do planejamento reencarnatório, ele aconselhou o Gotuso. Ele disse que o velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. E aí a gente reflete que o orgulho e o egoísmo realmente são os maiores males, as maiores chagas da humanidade. E nós que estamos num planeta de provas e expiações, aqui é o que mais tem, orgulho e egoísmo. E é eles que nos impedem de perdoar. É pelo orgulho e pelo egoísmo que o irmão Gotuso estava com dificuldade de perdoar. Né? Que é o que a gente mais sente. E aí, a gente precisa fazer uma autoavaliação em nós, para saber, né? Que tipo de sentimento eu estou alimentando? Que tipo de sentimento eu estou deixando morar no meu coração? Eu estou perdoando? Ou eu estou me perdoando? O que eu estou fazendo? Eu estou amando os meus inimigos? Isso é muito importante, a gente tem que refletir. A gente tem que se autoavaliar, se autoconhecer para saber o que a gente precisa para evoluir. O que a gente precisa para seguir os ensinamentos de Jesus da melhor maneira. Para que a gente possa alcançar a evolução mais rápido. Porque é esse o nosso objetivo, a gente quer evoluir. Então, vamos fazer como Santo Agostinho nos instruiu também aqui no livro, no Evangelho. Santo Agostinho fez essa instrução toda noite, antes dele dormir, ele deitava a cabeça no travesseiro e ele pensava tudo que ele fez durante o dia. E refletia tudo que ele podia fazer diferente no outro dia. O que ele podia aprender com aquilo que ele fez, com aqueles atos, com aquelas atitudes, com aqueles pensamentos que ele nutriu, com aqueles sentimentos que ele emanou para os outros. E isso é um exercício que a gente tem que fazer para sempre na nossa vida. A gente tem que se autoavaliar para se autoconhecer e saber o que a gente precisa fazer para evoluir, para melhorar, para reconciliar com os nossos adversários e aprender a amá-los. Esse é o nosso objetivo. Para finalizar, um cientista japonês, não sei se vocês já viram, que fez um experimento com as moléculas da água, é muito legal. Ele pegou, ele fez um experimento em que em uma água, um potinho com água, ele falou palavras de amor, e no outro, palavras de ódio. E aí depois ele comparou as moléculas que se formaram em cada água. E é muito bonito. Se você vê a molécula da água, é muito bonito, a água do amor. A água do ódio já é feia. Então, se a gente tem que pensar, se o nosso corpo é composto por 70% de água, o que esse sentimento de ódio pode fazer com a gente? Que moléculas que esse sentimento está formando na água do meu corpo? E aí, esses sentimentos de ódio, eles nos trazem doenças físicas. Se a gente deixar ele morar no nosso coração, a gente vai ter doenças físicas, além de doenças emocionais. Então, é só coisa ruim. As doenças físicas, doenças emocionais, os laços que vão nos prender, as amarras que vão nos prender com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Então, vou pôr aqui a foto da água só para vocês verem rapidinho. Tá dando para ver?
Sim, tá? compartilhou sim. Olha aí, a molécula da água que foram ditas palavras de amor fez uns cristais, né? Muito bonito. E as moléculas do ódio, ó, ficou escuro, ficou feio. Então, esse sentimento, ele não tem nada de bom. Então, não vamos deixar ele nos dirigir. Não vamos deixar ele se apossar de nós, ele morar no nosso coração. A gente tem a receita para ser feliz, a gente tem aqui nas nossas mãos, arrumadinho aqui, certinho. Os ensinamentos de Jesus certinho, um livro. Se a gente seguir ele, estudar certinho, além de estudar, aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, agir de acordo com os ensinamentos dele, por mais difícil que seja, porque não é fácil, nem mesmo Jesus, né, teve uma existência fácil. Então, o que a gente está querendo, né? Então, tipo, se a gente quiser, a gente evolui fácil. Claro, com muitos desafios, difícil demais, mas assim, é só a gente engolir esse livro e praticar esses ensinamentos. Então, fica aí uma reflexão para a gente, né? Que só o amor e o perdão que é capaz, né, de quebrar esses laços de ódio, de quebrar esse sentimento e nos fazer feliz. Esse é o intuito da mensagem do Fenelon, que a gente transforme todo o ódio, todo sentimento ruim, contrário à lei de Deus, em amor. Então, é isso. Eu vou finalizar com a oração de São Francisco, que eu acho que exemplifica tudo isso que a gente estudou hoje. Né? Uma oração tão bonita, né, que nos ajuda a mudar esses sentimentos ruins que a gente tem e transformá-los em sentimentos de acordo com a lei de Deus, sentimentos bons. E aí ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, encerro com essa mensagem, né, com essa oração tão importante, que a gente possa mesmo pedir para Deus que, onde houver ódio no meu coração, que Ele me ajude a transformar em amor, né, que eu possa sempre querer fazer só o bem para as pessoas, né, ouvir o meu anjo da guarda, as instruções que ele me dá sempre, né, e que a gente possa sempre querer ser uma pessoa melhor a cada dia mais. E é isso. Muito bem, Nayara, eu estou aqui refletindo com as suas falas. Muitas vezes, eu falo assim que a maturidade nos traz isso. Se o outro não é capaz de chegar, sejamos nós o primeiro a chegar e pedir o perdão, você me perdoa, ou se não, fazer aquilo que a gente queria que o outro fizesse por nós, né? Então, a maturidade traz isso muito na vida da gente, né? Deixar o orgulho de lado, né? Sim. Esperar sempre que o outro faça. Porque senão vai ter encarnações e encarnações, enquanto um ou outro não ceder, a gente vai ficar aí nesse ciclo, né, vicioso. Só prolongando o sofrimento. Sim. Mas foi excelente, Nayara. Agradecemos muito a sua participação. E eu aqui, ó, eu fiz lição de casa, viu, gente? Enquanto a Nayara estava ali, eu catei meu evangelho, que ela falou uma coisa e me suscitou aqui uma curiosidade. Eu sou muito curiosa, do lado do bem, viu? Eu catei o evangelho. O evangelho,
publicação dele é de 1864, viu, meus amigos? E no Evangelho, os capítulos 22, não separeis o que Deus juntou, o 23, que é a estranha moral, o 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e o 25 são os capítulos 25 e o 28, que é uma coletânea de preces espíritas, né? São os capítulos do Evangelho que não têm as instruções dos espíritos. Então, eles ficaram seguidos. Kardec é muito, né? Não é por nada que ele é esse pedagogo, né? Foi muito. Vai lá, titim por tintim, arruma as coisas direitinho, né? Então, fica aí mais uma curiosidade, né, dessa parte do Evangelho. Que a Nayara me suscitou isso, eu falei assim, eu sei que tem partes do Evangelho que não tem instrução dos Espíritos, mas quais são? Então, é 22, 23 e 24 e a 28, que é a coletânea de preces espíritas. Obrigadão, Nayara, esperamos ainda, nesse ano, ainda contar com a senhora aqui conosco, hein? Não suma! Pode deixar. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão, querida. Fica conosco aqui para nosso fechamento. Mas antes, meus amigos, a semana que vem já é a terceira semana no mês de abril. Nossa, mas abril voou, hein? Já estamos indo para a terceira semana. E é a semana das parábolas. Eu sei que é feriado, tem gente que vai passear, mas nós vamos estar aqui com o nosso evangelho, tá? Então, nós vamos ter aí a Euzinha, a Euzinha vai falar sobre as parábolas dos reinos, as 7 parábolas do reino. Vamos descobrir por que são 7 e por que elas estão ali juntas, né? Por que será que Mateus foi lá e colocou essas 3 parábolas? O que elas nos ensinam? Então, fica aí o convite para aqueles que estiverem, né, em lugar que tem internet, porque hoje em dia, graças a Deus, todos os lugares a gente tem a internet, então que nós possamos estar aqui, parar esse momentinho, que é tão bom parar, ver os ensinamentos de Jesus, né, refletir, ver o que é que a gente pode melhorar um pouquinho mais. E, de repente, um amigo fala uma palavrinha e a gente começa a refletir, por que eu não faço isso, né? Por que eu não vou tentar? Por que eu vou ficar remoendo, né, meus melindres, minhas mágoas, né, as minhas aflições? Vamos lá, vamos conversar com alguém, vamos tentar clarear, né, o mesmo com aquele que a gente está se sentindo ofendido por alguma coisa. Não é difícil viver, não. É nós que somos muito complicados, né? Jesus já nos deu aí a rota toda para a gente seguir. E vamos caminhando, né, meus amigos? Então, agora, vamos para o nosso fechamento, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, que é essa energia que está no universo, em todos os cantinhos do universo, ajudando-nos com um direcionamento, né? Pedindo também o mestre maior, os nossos bons amigos espirituais, a equipe do senhor José Marcos Garcia, que possa nos amparar, nos assistir, nos fortalecer nessa nossa caminhada. Rogamos também aos nossos amigos, os nossos espíritos familiares, que sempre vêm estar conosco, tentando nos ajudar na nossa caminhada, que possamos também, Senhor, ser agradecidos a eles pelo bem, pelas energias benéficas que nos trazem para nos sustentar. Abençoe-nos a cada um de nós, os nossos entes queridos, abençoe o nosso lar,
Fluidifiquem as nossas águas, trazendo o medicamento necessário para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Rogamos também, Senhor, pelo paz, que essas energias possam vir até nós, nos amparando, nos assistindo, para que possamos, assim, a cada dia, caminharmos para frente e para o alto. E hoje também, vibremos pelo nosso amigo Divaldo Franco, esse nosso irmão que nos trouxe tanto esclarecimento, que ele possa ser amparado, que seu espírito cada vez mais possa estar fortalecido e que tenha forças para continuar a sua caminhada. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigado aos amigos que estão aqui na janelinha conosco, né? Uns com as janelinhas abertas, outros com as janelinhas fechadas, mas estão aqui conosco. E os que nos assistirão posteriormente, que possam receber todas essas energias, né? De amor, de paz e de luz. Um beijo no coração de todos. E aqueles que puderem estar conosco na próxima semana, estaremos aqui, firmes e fortes, com Jesus sempre à frente. Um beijo no coração e até a próxima semana. Obrigada a todos, obrigada, Nayara. Gratidão.